São tão corruptos, né? Como guardar um coração que procede de tanta coisa ruim dali? É possível? Aí nós vamos agora para o segundo tema, que é amando a Deus de todo o coração. Como que um coração que é tão pecaminoso, que tem tanta coisa ruim lá dentro, pode dizer que ama a Deus? É possível, queridos? É possível nós amarmos a Ele de todo o coração? O que a Bíblia diz sobre isso, né? O que o Senhor nos ensina sobre essa verdade? Queria falar um pouquinho na carta de 1 João, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E aí, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é possível um coração dessa natureza amar a Deus totalmente? A partir do momento que Cristo nos traz de volta ao Senhor, é possível. É possível. Eu nunca posso olhar para a palavra de Deus e dizer: olha, esse mandamento eu consigo, esse eu não consigo, esse eu posso, eu não posso. Porque não faz sentido o Senhor deixar instrução na nossa palavra que a gente não possa obedecer. Você acha que faz sentido? Então, o Senhor é o mesmo Deus que nos dá um ensinamento, é o mesmo Deus que nos ajuda a cumprir cada mandamento. Amém, queridos? Então, se o Senhor nos amou primeiro, então Ele nos permite amar. Só por isso que eu e você podemos dizer que amamos a Deus e amamos ao outro. Porque o Senhor nos constrange com o seu amor. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que fale o teu coração. Pai, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa, por tua palavra que é a verdade que nos liberta, que está sendo ministrada em nossas vidas. Repreenda, Deus, todo o cansaço. Ó Deus, tudo aquilo que tenta, de alguma forma, distorcer a tua palavra, trazer entendimento errado, todo cansaço, todo desânimo, Pai, nós te pedimos que o Senhor repreenda agora no nome de Jesus. E que a tua palavra se cumpra, Deus. Que o Senhor possa enviar anjos do Senhor a ministrar o coração de cada irmão aqui nessa manhã, para que essa semente da sua palavra encontre lugar, Deus, e produza conforme agrada o teu coração. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então tá aí, queridos, vivemos dias aí em que todo mundo fala que ama, né? Deus ama a Deus e eu posso fazer qualquer coisa. Né? Mas e a igreja do Senhor Jesus? Ela diz que ama a Deus e ela anda conforme ela diz que ama. Porque amar a Deus é uma entrega total do nosso coração. Amar a Deus é literalmente entregar, amar Ele de todo o coração. Como foi dito aqui, é o centro da nossa vida, da nossa existência. Então, é possível amar esse Deus totalmente, em todas as áreas da minha vida, de todo o coração? É possível, sim. Agora, é fácil? Por que não? Também foi dito aqui. Há 3 inimigos ferrenhos na nossa vida, que nos chamam o tempo todo, tirando, né, a atenção. Mas aquele que mais prevalece é a nossa natureza caída. Não é? Lembra que a palavra de Deus diz que é um mandamento resumido: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todo o entendimento. Não é isso? Com toda a sua força. Então, isso quer dizer que não é fácil, mas é possível. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e vai piorar, com certeza. Mas a questão é, porque está tudo difícil e eu vou na onda do que está difícil, ou porque está difícil e em Cristo eu posso vencer essas dificuldades e glorificar a Deus? Essa é a proposta que a palavra de Deus tem para nós, né? Eu queria falar sobre 3 coisinhas aqui, muito importantes, queridos, que são atitudes na nossa vida daquele que ama a Deus de todo o coração. Você pode dizer que você ama a Deus de todo o coração? Quantos podem dizer que sim?
Então, se nós amamos a Deus de todo o coração, à luz da palavra de Deus, tem 3 atitudes, no mínimo, que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Uma delas é a adoração verdadeira. Adorar a Deus. Adoração, Jesus Cristo falou assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Outra coisa que nós também precisamos ter como atitude, busca constante pela presença de Deus. Em Jeremias 29:13, ele diz assim, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E a outra atitude é a obediência sincera aos seus mandamentos. E Jesus diz assim, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Amar a Deus de todo o coração, queridos, não é um sentimento. É um estilo de vida daquele que professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ou Salvador e Senhor absoluto da sua vida. Então, se eu digo que amo a Deus, mas não tenho uma vida de adoração, se eu não busco ao Senhor e se eu não obedeço a sua palavra, quando eu digo que amo, então é apenas o quê? Um discurso, né? Que eu aprendo. Comumente falo, como qualquer um outro. Até o descrente diz que ama a Deus, não diz? Tu está vendo a importância, a profundidade da palavra de Deus, o desafio que o Senhor nos dá, porque o amor dele nos constrange. Porque eu não posso ser só ouvinte dessa palavra, queridos, eu preciso ser praticante dela. E onde eu pratico é quando eu venho aqui no culto, em toda a minha vida, em todo o tempo. A palavra de Deus me convida a viver nessa verdade, de adorar, de buscar a Deus e de obedecê-lo. E aí que eu quero que eu e você precisamos entender aqui, que não é sobrenatural, no sentido de, vai acontecer um mover e então eu vou poder amar a Deus com o coração. Então eu vou poder fazer isso para que o Senhor me ame mais, porque assim eu estou mostrando que eu amo Ele mais. Isso é possível? Não. Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Ele nos ama, ponto final. Não, nada que eu faça que vai fazer com que Ele me ame mais ou que Ele me ame menos, porque a graça salvadora partiu dEle para me amar. Agora, o que Ele espera de mim e de você? Que ao ser salvo em Cristo e tê-lo como Senhor da sua vida, você ande em conformidade com os seus ensinos e a sua palavra. Esse é o nosso desafio de colocar em prática todos os dias. E então, eu e você precisamos partir de uma coisa importantíssima, olha, decisão. Porque, como foi dito aqui, o coração na Bíblia vai representar a vontade, os pensamentos, as escolhas, as prioridades. Ou seja, queridos, amar a Deus, a gente decide que é Ele quem governa a minha vida. É Ele que define os meus caminhos. E é Ele também que é o mais importante na minha vida. É o primeiro, é o único. Eu sou proibida de amar os outros de forma alguma, mas a essência do amor verdadeiro que eu vou ter pelos outros, ela parte desse coração que ama a Deus. Porque é difícil amar o próximo, não é, querido? É difícil. Amar aquele que você tem uma simpatia, né? Vamos dizer assim, a família, é mais fácil. Só que o Senhor nos diz que é esse, Ele diz que é o próximo, é aquele que precisa, é aquele que está ao meu lado. E Ele diz que amar a Ele tem um segundo mandamento semelhante. É preciso amar o outro também. E nisto o amor de Deus é visto em nós. Porque os mandamentos dele não são pesados. E a gente precisa obedecer. Então, olha o que Jesus fala lá em Mateus. Quem ama seu pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo para eu não amar
o meu pai e minha mãe? Para eu não amar meu filho ou minha filha? Não. Ele está dizendo que, uma vez que Ele é o meu Salvador e o meu Senhor, que eu amo, e que esse amor de Deus me alcançou, a essência de amar o meu pai, minha mãe e os meus filhos, é a partir desse amor de Deus que foi derramado em meu coração pelo Espírito. E aí, queridos, eu não posso colocar no meu coração meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Não há nada que justifique um lugar que é só de Deus. É de todo o coração. É com toda a sua essência. Deixa eu te falar, Deus não fica te devendo nada. Nos momentos das adversidades, do luto, o Senhor te sustenta, te fortalece e te consola. Por quê? Porque Ele é todo o teu coração, não é isso? Ele é o Deus que preenche toda a sua vida. Então, até nas adversidades, você pode ter certeza que Ele vai estar com você, te consolando, te fortalecendo. Por quê? A primazia, Ele é o primeiro. Ele é Senhor. É a Ele que você se apega, a Ele que você recorre, pedindo forças para avançar, para vencer toda e qualquer adversidade. Então, escolher permanecer, mesmo quando não sentimos nada. Você tem que sentir para amar a Deus. Mas Ele nos deu o sentimento. O Senhor preserva esses sentimentos em nós, Ele é legítimo. Mas eu não dependo de sentir. Por quê? Porque Ele se revela na sua palavra quem Ele é. Então, eu amo porque agora Ele me amou primeiro, e Ele não só me amou e me deixou solto por aí. Ele começa a caminhar comigo para que eu o conheça. Para que eu ame cada dia mais. Mais no sentido de ser a minha limitação, no meu todo. Eu vou deixando algumas coisas, aquilo que antes para mim era prioridade, e agora que eu conheço a Deus, sei que o que Cristo fez por mim, eu passo a caminhar, então, numa verdade absoluta, que é a verdade da sua palavra. Então, Ele passa a ser a prioridade na minha vida. E por que é importante, né, a gente amar a Deus de todo o coração? Para que eu dê testemunho verdadeiro daquilo que Ele me chamou. Deus não espera a perfeição de nós, porque seria incoerente. Nós somos o quê? Pecadores ainda. A presença do pecado ainda nos rodeia. Mas Ele já nos libertou de quê? Da escravidão do pecado. O Senhor hoje nos deu a liberdade de dizer o quanto amamos. Não só em palavras, mas nas nossas atitudes, que é o que mais conta. Um coração enganoso. Quem conhece? Eu, o Senhor. Eu esquadrinho, conheço o profundo. Eu conheço a intenção do seu coração. E mesmo antes de você falar, eu já sei o que você quer dizer. Esse é o nosso Deus que nós amamos de todo o coração. Miseráveis nós somos. Pecadores mesmo. Queridos, a qualquer situação de prova que se vier a passar, você é tentado a si mesmo a negociar. Se você não está certo, é porque você é crente. Sem antes passar pelo crivo da palavra. E se você não recorre ao Senhor em oração, dizendo, Senhor, mas eu poderia agir assim, porque cabe assim, assim, não tem a ver com essa e essa pessoa. E quando você busca, o Senhor vai trazendo ao seu coração a clareza da sua palavra. E aí você entende que não é sobre você. É sobre aquele que te salvou, aquele que te ama. Então é difícil, mas o próprio Deus nos dá suporte para viver essa vida até que Ele volte. Então, amados, diante disso, você e eu decidimos, olha, o Senhor me salvou. Quantas pessoas que você conhece que diz ser cristã, mas que você não vê uma decisão clara na vida dela de continuar caminhando? Porque ela quer Cristo e mais alguma coisa. Ela quer Cristo e a vida dela é tranquila. Ela quer Cristo e ela quer amar e ser amada num contexto que o sistema diz que a felicidade é amar. Mas quem de fato tomou uma decisão, porque entendeu, olha, foi Deus, não fui eu que o escolhi, foi Ele que me escolheu. Ele me amou,
Então, agora é possível amá-lo. Como amar esse Deus? Conhecendo a Ele. Como conhecê-lo? Por meio da sua palavra revelada desde o Antigo Testamento até o final, até Apocalipse lá. O Senhor está sempre se revelando a nós para que a gente possa conhecer e se aproximar. Então, olha, amar a Deus, querido, expressa essa atitude de amor em adoração. E adoração não é um lugar, né? Adoração não é vir ao culto e estar no meio. A adoração verdadeira, ela começa onde? Dentro de nós. Ela começa dentro. Ela começa reconhecendo quem Deus é. Então, adorar passa a ser honrar a Deus. Honrar a Deus nas suas decisões. Colocá-lo acima do seu ego, que grita tanto, né? A gente quer ter razão em tudo, quer estar certo em tudo, mas o que Deus espera de nós é, Senhor, eu gostaria até que fosse assim, eu queria até ter razão nessa situação, eu gostaria de viver assim, mas o Senhor é o Senhor da minha vida. E é o Senhor que precisa reger sobre todas as decisões que eu tomo, sobre todas as atitudes da minha vida, o Senhor precisa ser o primeiro, a essência. Então, adorar a Deus, queridos, não é só levantar as mãos e cantar. É reconhecer quem é esse Deus maravilhoso. É reconhecer os seus atributos. Deus bom, santo, justo, perfeito. E um Deus de amor. E ela acontece na minha vida diária, quando eu sou desafiada a obedecê-lo mesmo sem querer, né? A dizer sim quando eu gostaria de dizer não. A desistir de algo que é difícil, não crendo que Ele pode estar comigo nessa dificuldade. Então, eu adoro, dando um passo, mesmo sabendo da dificuldade, eu creio que esse Deus maravilhoso sustenta a minha vida, independente de qualquer situação. Isso são atitudes de adoração, queridos. Porque não é só quando as coisas estão fáceis, não é só quando deu tudo certo, não é só quando tem saúde. É todo o nosso ser, em todo o tempo. É um coração entregue no amor a Deus, em atitudes. Na realidade, é uma entrega, né? Jesus vai dizer lá em João que é em espírito e em verdade. Essa adoração, ele fala assim, o Pai procura pessoas que o adorem dessa maneira. Você é uma pessoa que Deus pode encontrar nessa manhã? Você é uma pessoa que Deus fala, peraí, é você que me adora. É você que eu quero. Você está disponível ao Senhor nessa adoração? A sua entrega de vida em adoração, independente das coisas que acontecem ao seu lado ou à sua família. Então, queridos, adorar é uma entrega total. É atitude, não é sentir. Por quê? Porque andamos por fé. E você crê que esse Deus enviou Jesus Cristo por amor a nós, para que a gente, todo aquele que cresce, não perecesse, mas pudesse estar com Ele em vida eterna. Amém? Você acredita? Então, olha, um coração que ama a Deus, uma pessoa que o ama de todo o coração, também acontece algo no dia a dia dessa pessoa. Há uma fome pela presença de Deus. Você sente fome pela presença de Deus? O que é sentir fome pela presença de Deus? Sabe, é aquele desejo mais profundo, em que você deseja tanto, que você quase que, né, visualiza, você quer abraçar esse Pai. Fome, aquele desejo ardente de conhecer, de ouvir e de estar com Deus. Então, o coração que o ama totalmente tem essa fome de buscar a sua presença.
E para isso, amado, você precisa priorizar. Priorizar a presença de Deus. Será que fazemos isso no dia a dia? Minha vida é corrida, eu tenho horário, eu tenho milhões de coisas para fazer. Qual a novidade disso? Todos têm, cada um na sua medida. Agora, se você ama Deus de todo o coração, Ele é o quê? Prioridade na sua vida. Prioridade sempre. Buscar a presença de Deus não é por obrigação religiosa, queridos. Buscar é uma necessidade que eu e você tem de quê? De relacionamento. Por que a morte mexe tanto com a gente? Porque não nascemos para morrer. Não nascemos para estar longe. O Senhor nos fez para a eternidade, para viver junto com Ele todos os dias. Então, quem ama a Deus de todo o coração vai separar tempo com Ele. Vai desejar ouvir a sua voz. Você concorda comigo? Você concorda comigo que buscar a presença de Deus precisa ter essa atitude, ter esse silêncio de poder ouvir o Senhor? Mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso buscar? Amados, não somos nós que buscamos, é o Senhor que nos busca, não é isso? No Éden, a palavra de Deus diz que na viração do dia, o que acontecia? Deus ia ter com Adão e Eva relacionamento. Por que vivemos como vivemos? Porque o pecado nos destituiu dessa gloriosa presença. Mas esse mesmo Deus que nos ama, o que Ele disse? Que não é para sempre. Vai vir aquele que vai resgatar você de volta para mim. Hoje nós vivemos essa verdade que a palavra de Deus revela. Você crê que sim ou não, igreja? Então, por causa de Cristo, do que Ele fez, você hoje pode, na viração do dia, em todo o tempo, ter a presença de Deus com você. A diferença, queridos, é que lá no Éden, a Bíblia diz que Deus vinha passeando pelo jardim, e quando eles ouviram o barulho de Deus andando pelo jardim, eles tiveram medo. Então, era natural, né? Agora, hoje, nós temos o quê? Que calar a multidão de barulho que tem a nossa voz. Porque quando eles ouviram que Deus estava caminhando, eles tiveram medo e se esconderam. Isso acontece até hoje, não é? Mas louvado seja Deus, que nos ama e que nos deu a Cristo. E por causa de Cristo eu posso dizer, né? Hebreus vai dizer que eu posso estar diante do trono da graça e dizendo, Deus, estou aqui. Eu vim te buscar. Eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. Eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua orientação. Eu preciso continuar caminhando com o Senhor. Seja lá o que eu estiver passando, enfrentando, não é novidade para o nosso Deus, queridos. Por que é mais difícil? Porque você briga com sua carne, você briga com o diabo e você briga com o sistema, não é isso? O sistema diz que não precisa, o diabo sopra dizendo que isso é bobagem, e a sua carne fala, agora não vai dar. Está muito difícil, tem muita coisa para fazer. Mas, na realidade, queridos, Jesus Cristo nos deu a oportunidade de parar tudo isso. Na força do nosso braço, nós conseguimos? Não. A Bíblia diz assim, olha, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Lembra disso. Senhor, eu quero te buscar de todo o coração. Eu não consigo na força do meu braço, mas pelo teu Espírito, eu posso viver essa verdade todos os dias da minha vida. Porque, amados, quem disse isso foi o próprio Deus. Em Jeremias, ele fala assim, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei.
Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Você crê nessa palavra? Ou você acha que ela é só para Israel? Ela é para mim e para você. Buscar a Deus é falar com Deus. Ouvir a Deus é ler a sua palavra. É meditar na sua palavra. Se eu amo a Deus de todo o coração, essa sede de buscar a tua presença, ainda que dias atarefados, ainda que muita demanda na minha vida, ele é prioridade. Que horas eu vou conseguir isso de uma forma mais específica? Talvez eu nem consiga durante o dia. Por um dia. Mas eu tenho que rever. Qual é a prioridade? Porque nós entendemos que quem ama a Deus de todo o coração, ora sem cessar. Fala com Ele em todo o tempo. E nos seus tempos livres, de que você se enche? Foi feita essa pergunta aqui. O que você ouve? Do que você se alimenta? Porque enquanto trabalhamos com a tecnologia que nós temos, um celular, um YouTube, louvor, palavra, adoração, sendo seletivo naquilo que ouve, desde que esteja fundamentado pela palavra de Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas misérias. E glória a Deus por isso, porque Ele nos conhece. Não adianta a gente tentar enganar. Né? Ele sonda o coração. Graças a Deus por isso, queridos. Porque se a gente ficar à mercê do julgamento do outro, você morre. Porque a gente falha, o miserável pecador, julgando a conduta do outro. Falha o miserável pecador. Se você não estiver firmado nessa verdade de quem Deus é na sua vida, você fica à mercê, né, como a maré. Tiago vai dizer assim, olha, não pense, né, que as suas orações, inclusive, serão ouvidas. Se você, no momento, está aqui, no outro momento está atrás, no outro momento você avança. Porque o Senhor espera de mim, de você, o quê? Palavras bonitas na oração? Discurso pronto de conhecimento? Não. Ele espera de mim e de você uma entrega sincera, completa, por inteiro. E assim, amados, nós podemos dizer, eu amo a Deus de todo o coração. E aquele dia que foi meio tumultuado, que eu não tive ainda um tempo de dedicar mais, me abate. Não no sentido de uma entrega, mas entristece o meu coração. Eu preciso melhorar isso. Não para ter uma forma religiosa. Está claro, queridos? O Senhor, Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares. O Senhor ouve as nossas orações. Não é só quando eu entro para o quarto. Não é só quando eu tenho o meu momento, canto de oração. Não. Por quê? Porque você o ama de todo o coração. Ele é Senhor da sua vida, não é? Então, você está trabalhando, você está orando, você está fazendo suas coisas, você está orando, você está planejando a sua vida, você está orando. Então, eu não posso fazer disso um método, acreditando que assim eu vou alcançar melhor o Senhor. Não é isso que está falando. A entrega é total. E nessa entrega, quando você dá mais vazão às demandas da sua vida, o seu coração precisa se entristecer. Fala, Senhor, hoje foi tão corrido. Misericórdia, me perdoe. Eu não tive ainda aquele tempo assim de falar com o Senhor, de te ouvir. Eu sei que o Senhor não me ama menos por causa disso, mas isso precisa me constranger. Justamente porque o Senhor me ama, independente do que eu faço. E amar a Deus, queridos, a gente prova isso. Sabia que você pode provar que você ama a Deus? Na caminhada, na convivência. Por quê? Porque quem ama a Deus de todo o coração é obediente. Ele obedece. Não é quando ele quer, não. Ele obedece. E eu vou te falar, talvez seja essa a parte mais difícil. Sim ou não? Obedecer. Mas só que o amor verdadeiro, se eu digo que amo a Deus, a obediência ela tem que ser junto. Não dá para separar uma coisa da outra. Amor e submissão caminham juntos.
Então eu obedeço, independente se eu concordo ou não, se eu estou gostando ou não, porque a briga é comigo mesmo, dentro de mim. A palavra diz como eu tenho que fazer, no que eu tenho que obedecer. Onde começa a briga? Eu com eu mesmo, com a minha carne. Tanto que Paulo diz que as obras da carne são umas, não é o fruto do Espírito outro, mas daquilo que eu me alimentar mais, certamente vai o quê? Sobressair. Então, se eu alimento mais essa carne, mais ela vai ser desanimada, cansada, né? Está difícil, não dá tempo, eu não consigo, eu não sei, eu acho que Deus não me ama. A gente começa a falar, a negociar um monte de coisa. Se Deus me amasse mesmo, era mais fácil, eu conseguiria orar mais, eu conseguiria buscar mais. Acho que Deus ama fulano, Deus ama ciclano, Deus ama pastor tal, Deus ama fulano de tal, mas Ele não me ama. Aí você começa a fazer aquela coisa do vitimismo, né? Ó céus, ó vida, ó terror. O Senhor ama todos menos a mim. E quando você volta para a palavra de Deus, é verdade isso? Ele me ama. Quem tem que tomar vergonha na cara? Sou eu. Eu tenho que justificar para os outros? Não. Por quê? Porque o Senhor me conhece no secreto. Então, é obedecer quando ninguém está vendo. Quando ninguém sabe nada sobre isso. É obedecer quando eu tenho vontade. Hoje está legal, hoje eu estou tranquilo, estou numa boa, hoje eu vou obedecer aqui porque estou de boa. Não, quer dizer, obedecer contrariando a sua vontade. Porque a desobediência sempre vai revelar que algo está sendo mais amado do que Deus no seu coração. Você concorda com isso? Idolatria. Tudo aquilo que se coloca primeiro em minha vida, deixando Deus para o segundo plano, eu estou idolatrando. Eu estou dando prioridade a quem não deveria, ao que não deveria. Por quê? Porque Ele diz que eu devo amá-lo de todo o coração. E amar de todo o coração é atitude em adoração, em busca pela sua presença e em obediência. É o mínimo que eu e você precisamos testemunhar na nossa vida. Aí é possível, sim. João 14, 21, Jesus fala assim, olha, quem ama, eu vou dizer, né? Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E serão o quê? Amados por meu Pai. Não é si, no sentido da força do seu braço. Você crê no Senhor Jesus? Você vive em salvação? Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Ele te ama. E também Deus te ama. Entende que você nunca vai ter, o Senhor nunca vai ficar te devendo nada. Nada. O Senhor é completo. Em tudo, na sua soberania, na sua bondade, no seu amor. E quando nós amamos a Deus de todo o coração, as nossas atitudes são vistas. Quando eu corrijo meu filho, quando eu converso com as pessoas, quando eu relaciono com a minha família, no ambiente de trabalho. Então quer dizer que se uma hora você me pegar meio com raiva, lá, vou entender perfeitamente. A questão é, essa raiva sua perdura? Quantos dias ela fica? Quantos dias você fica sem conversar com seu marido ou com sua esposa? Quantos dias você fica sem conversar com alguém que possivelmente te chateou? Entende? Errei, falhei, me perdoa. Meu filho, te amo, mas não pode fazer assim. Reforça o seu amor por ele, o seu cuidado. Minha filha, dessa forma não dá, não é assim. Amo você, mas está errado. Caminho de volta aqui. Porque senão eu falo, amo a Deus, e daí a pouco esculacho o outro, tá? Dá para sair da mesma fonte, água doce, salgada? A Bíblia diz que não. Por que é difícil, queridos? Porque na força do meu braço eu não dou conta mesmo. Mas se eu creio que o Espírito de Deus trabalha em mim, você crê, queridos? O fruto do Espírito, ele é visível em nossa vida. Como é que esse fruto é trabalhado? É quando eu deito, durmo e amanhã eu levanto já com o fruto tudo prontinho?
Não, é quando eu relaciono. É quando eu relaciono com Deus, é quando eu relaciono na minha família, é quando eu relaciono lá fora. É no relacionamento com o próximo. Ah, não consigo, eu não tenho domínio para isso. Então, faltou. Fruto tem aquele amor, alegria, bondade, mas chegou no domínio próprio, aí Deus não dá. Ah, não, domínio próprio não dá para ter. Eu já ouvi assim, olha, eu sinto muito, viu, Dilma? Dá até para entender isso aí de amar a Deus. Mas esse negócio aí de amar, assim, isso não é para a gente, não. Eu falei, então, não. Se não é para mim, se eu não posso, se a palavra de Deus está me desafiando a ser moldada pelas mãos do Senhor, conhecê-lo e praticar, então não faz sentido. Você não fica... Cada um de nós aqui tem uma andada, né, queridos? Tem uma caminhada, sim ou não? Uns têm 30 anos, outros 15 anos, 20 anos. É o tempo que manda? É o tempo do quanto você conhece o Senhor que manda na sua maturidade? Ou é o quanto você ama a Deus de todo o coração e busca conhecê-lo? O quanto você preenche a sua vida com a presença de Deus? Com tudo aquilo que Deus ensina, tudo aquilo que Deus espera que eu e você faça. Então, o próprio Jesus vai dizer desse amor, sabe, de obedecer. Obedecer é muito difícil. Jesus disse que não. Ele disse que quem ama, obedece. Que os mandamentos dele não são pesados. Então, passa esse crivo no seu coração. Você pode dizer que ama a Deus de todo o coração. Você consegue olhar e falar, Deus, eu tenho te adorado. Eu tenho te buscado de verdade. Eu tenho te obedecido. Eu posso te dizer que amo o Senhor de todo o coração. Nós vamos ter um momento de oração agora. Eu queria muito, queridos, que você trouxesse essa palavra para dentro de você. Que você saísse daqui desafiado a guardar o teu coração. Guardar o seu coração. Não é porque você é bom, não é porque você é a pessoa que consegue, é porque você é dependente do Senhor. Deus, é daqui que procede vida. Se o meu coração não for guardado pela tua palavra, pela tua presença, o que eu vou jorrar lá fora? Que fonte de vida vai sair de mim? E se eu amo a Deus de todo o coração, eu preciso, se eu ainda não faço, a desenvolver uma vida que prove o meu amor por Deus. Para os outros, não, é você e Deus, mas os outros vão se beneficiar dessa verdade? Com certeza. Por quê? Porque não dá só para amar a Deus, né? Ele vinculou o outro mandamento a amar o próximo. Aqui, você pode não gostar de relacionar com as pessoas, é um direito seu, mas relaciona-se mesmo. Isso é obediência. Por quê? Porque Deus manda. E não tem jeito de amar o próximo à distância, né? Eu preciso relacionar, preciso ter convivência. Ah, mas tem pessoa que é difícil. Então tá. Você já tentou tudo? Você já colocou brasa sobre a cabeça dele? Você já tentou todas as opções? Se você já tentou, se possível, vive em paz com todos. Precisa odiar, precisa falar mal, precisa achar ruim, precisa brigar? Não. O que você vai fazer? Em paz com você. E está tudo bem. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu queria muito que vocês trouxessem como aplicação aí. É como viver esse amor dia a dia. Comece o dia colocando Deus em primeiro lugar, antes de tudo. Já acorda, você já faz isso? Você já acorda, dorme, já conversando com Deus? Por aí. Comece o dia adorando a Deus em primeiro lugar. Antes de tudo, coloque as suas decisões diante do Senhor. E transforme decisões comuns em atos de adoração, queridos. Honre a Deus. Crie tempo de busca real. Leia a palavra. Quando você lê a palavra, você medita na palavra, você ouve Deus falar com você. Sabe aquela coisa que você está lendo? Fala assim, nossa, eu já li isso aqui 200 vezes. Hoje que eu vi que isso está aqui, está lá revelado. Só que naquele momento que você dedicou em ler e meditar, o Espírito fez o quê? Iluminou para você o que estava lá. Já aconteceu com você? Tenho certeza que sim. Se você medita na palavra de Deus, você já viveu essa experiência aí. Obedeça nas pequenas coisas. Obediência é tudo. Né?
A fidelidade da nossa vida começa no secreto, entre você e Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos